Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos definir e analisar potências em sistemas trifásicos. Então, os objetivos da aula são revisão da relação de potência fasorial e do fator de potência para sistemas monofásicos, definição das potências trifásicas, desculpe. E, por fim, exemplo de cálculo, utilizando aí as definições para potências trifásicas. Então, temos aqui um circuito monofásico, tá? Pode ser mono ou bifásico, fase nêutra ou fase. E nós temos aqui uma impedância. Essa impedância tem parte real e parte imaginária. Tá? Então, quando eu faço a ligação desse circuito, o que acontece? Surge uma corrente, só que uma corrente fasorial. Tá? Então, nós temos que a tensão é dada por essa corrente vezes a impedância. E que a corrente apresenta um módulo e uma fase. Fase da corrente, então, eu chamo de θc. Qual a formulinha da potência para esse circuito? Como é um circuito CA, é potência aparente, E a potência aparente apresenta esse símbolo aqui, esse asterisco, que é referente ao complexo conjugado, da corrente. E o complexo conjugado, por sua vez, basicamente a corrente com seu módulo, como já tinha anteriormente, porém com o ângulo oposto. Se era positivo, se torna negativo. Se fosse negativo, seria positivo. Então, tendo essa definição aqui da potência aparente, nós podemos subdividi-la em ativa e reativa, sendo que o módulo da parcela ativa é a potência dissipada no elemento resistivo dessa impedância. Porque a impedância, já vimos em outras aulas, é dividida em parcela resistiva mais uma parcela imaginária que é reativa. Então, a parcela resistiva gera uma potência dissipada aí em watts, sendo que essa potência está no eixo real. Então, nós temos um vetor conforme esse vetor vermelho indicado no diagrama. Como esse vetor está no eixo horizontal, então nós temos que a potência, em termos de fasor, seria o seu módulo com ângulo zero. Beleza? Potência ativa. Agora, a potência reativa é aquela potência que é gerada com relação aos elementos reativos, ao XC e ao XL. Tá? Então, o X de reatâncias do circuito vezes a corrente ao quadrado é a potência reativa. E essa potência reativa entra como a parcela imaginária. Então, nós temos um vetor na vertical, que é justamente o vetor que indica se o circuito ele está mais reativo ou menos reativo. Ou se, basicamente, se nós tivermos aqui um vetor de potência aparente em cima da potência ativa, esse vetor aqui reativo não existe. Ou se tivermos também um vetor aparente em cima dessa potência reativa, não existe potência ativa. E assim como nesse caso, podemos representar a potência reativa como um módulo da potência e uma fase mais 90 ou menos 90. Mais 90 se for indutiva, que consome reativo, e menos 90 se for capacitiva, que fornece reativo. Fechando esse triângulo, portanto, temos aqui uma soma vetorial, ou fasorial, como preferirem, potência ativa mais potência reativa igual potência aparente. E se temos um triângulo retângulo, temos um ângulo, que é o ângulo entre a potência aparente e a potência ativa, que é justamente o ângulo da corrente elétrica. Então, existe aqui esse ângulo, se pegarmos aqui uma tensão de referência zero, o ângulo entre potência aparente e potência ativa é o ângulo da corrente, e, portanto, através desse triângulo retângulo, podemos decompor. Se eu pegar aqui hipotenusa vezes o cosseno do ângulo, nós temos potência ativa. Então, potência ativa e a potência reativa está oposto ao ângulo, então vem com o seno. Muito bem, agora falando do fator de potência, mesmo circuitinho, a potência aparente é aquele resumo que eu fiz no slide anterior, eu coloquei aqui nessa primeira linha. Então, a potência aparente pode ser VI conjugado, P mais JQ, ou ainda R quadrado mais JX quadrado. Unidade é VA, volt ampere. Temos ali o triângulo retângulo, e se eu quiser determinar essa potência aparente aqui, através desse triângulo retângulo,
nós definimos aqui que o cosseno é para o P, o seno é com Q. Mas se eu quiser hipotenusa, aplico Pitágoras e tenho o módulo da potência aparente. Tá? Então perceba aí, né? Tem aí 1, 2, 3, 4 formulinhas, né? Para se determinar aí a potência aparente. E temos, portanto, que a definição do fator de potência é potência ativa dividido por potência aparente, ou seja, o tamanho desse vetor vermelho sobre o vetor bege, né, marrom, acho que é bege isso aqui. Muito bem, então se eu substituir, o S ele vale V vezes I, o P é V vezes I vezes cosseno. Como eu tenho V em cima e V embaixo, posso simplificar, então o fator de potência fica cosseno do ângulo da corrente, né, que é essa corrente que circula aqui no circuito. Mas se eu quiser analisar também esse triângulo retângulo, posso definir o fator de potência como S, cosseno do ângulo da corrente, né, que seria a decomposição, dividido por hipotenusa, que é o próprio S. Simplificando, né, potência aparente por potência aparente aqui, vai sobrar também cosseno do ângulo da corrente. Então, independente do caminho que a gente pegue, né, via tensão corrente ou via já potência aparente, teremos uma simplificação e o fator de potência sempre cai no cosseno do ângulo da corrente. Para sistemas, isso daqui é importante, para sistemas simétricos, equilibrados, balanceados e sem nenhum tipo de distorção harmônica. Daí podemos usar cosseno no ângulo da corrente. Muito bem, então aqui nós temos o sistema estrela ou Y, né, como preferirem. Temos aqui os medidores de potência, né, os watímetros, por exemplo, pegando aqui entre as fases, e a medição da potência para esse circuito é dada da mesma forma que nós temos lá no monofásico, porém, como são 3 fases, eu multiplico por 3. Tá? Para sistemas equilibrados, simétricos, balanceados e sem distorção. Recordando sempre. Tá? Então, 3 vezes tensão de fase vezes corrente de fase. Ah, mas e se eu quiser passar esses parâmetros para a linha? Como fica? Tensão de linha, tensão de fase, raiz de 3. Portanto, a tensão de fase e a tensão de linha sobre raiz de 3. E na ligação estrela, ou Y, a corrente de linha igual a corrente de fase. Portanto, teríamos que no lugar da tensão de fase, ficaria V' sobre raiz de 3. E no lugar do IF, teríamos simplesmente o IL, complexo conjugado. Aqui, 3 dividido por raiz de 3, posso simplificar, sobra apenas a raiz de 3. Portanto, a potência aparente, com parâmetros V' seria a raiz de 3, VL vezes IL, complexo conjugado. Beleza? Agora, para a ligação delta ou triângulo, né, como preferirem, temos que a potência aparente é a mesma definição, porque colocaríamos aqui, por exemplo, um watímetro de A para B, de B para C e de C para A, teríamos 3 vezes a mesma potência, né, que se o sistema for equilibrado, simétrico, balanceado e sem distorção. Tá? No caso do delta, o que acontece? Nós temos um nó, por exemplo, aqui para a fase A. Então, a somatória das correntes que entram nesse nó é igual às correntes que saem. Né? Análise que já fizemos. Portanto, a corrente de linha para o sistema equilibrado simétrico vai ser a corrente de fase vezes raiz de 3. Portanto, corrente de fase, corrente de linha dividida por raiz de 3, e a tensão de linha é igual a de fase. Né? Se eu medir aqui de A para B, não tem nêutron, então vou medir aqui tensão na carga, vai ser também de A para B. Então, linha igual a fase, já vimos isso também. Chegaríamos numa relação bem similar, né? Só que em vez de substituir a tensão aqui dividida por raiz de 3, agora vai ser a corrente, né? No fechamento delta. Posso também simplificar e chegamos na mesma fórmula, tá? Para potência, com parâmetros de tensão e de corrente para linha e potência para parâmetros de corrente e tensão em fase, tanto no fechamento delta quanto estrela. Que é o que eu coloco aqui, ó. Como visto anteriormente, as fórmulas de potência aparente para a ligação Y e delta são as mesmas. Portanto, conclui-se que, independente do fechamento do circuito, o consumo de potência é o mesmo. Então, se eu fechar, por exemplo, o motor em estrela ou em delta, triângulo, né, respeitando as características nominais do motor, nós teremos que o consumo de potência será exatamente o mesmo. Tá? Até porque o CV do motor ou o HP tem que ser respeitado.
Então, o formulário, de forma bem resumida, para o sistema equilibrado e simétrico, vai ser essa formulinha para potência parente, potência ativa, a mesma coisa, né? Só que agora decompondo naquele triângulo retângulo com cosseno, temos potência ativa, e com seno temos potência reativa. E o fator de potência, P dividido por S. Tá? Pode ser o cosseno φ também, como a gente vai ver nesse exemplo de cálculo. Então aqui eu peço para que vocês considerem uma carga trifásica que consome 30 amperes por fase, 380 volts com fechamento estrela. Tá? Então esse 380 volts é tensão de linha. Sabendo que a carga é fortemente indutiva e que a corrente está 60 graus atrasada com relação à tensão, pede-se potência parente, potência ativa, potência reativa e fator de potência. Muito bem. Então resolvendo aí esse probleminha, formulinha da potência aparente, raiz de 3, tensão de linha vezes corrente de linha. Não tem segredo, a aplicação pura, né, da fórmula, não tem que mexer, não tem que fazer nada. Então, raiz de 3 vezes 380 vezes 30, que é a corrente, podemos determinar o módulo da potência aparente, que é 19,73 kVA, tá? kVA. E a potência ativa, tranquilo, né? Eu posso partir aqui da raiz de 3 V' e linha vezes cosseno do ângulo da corrente. Mas posso também pegar o S cosseno do ângulo. Já calculei o S, né? Fica muito mais fácil. Então, 19,73 cosseno do ângulo, que é 60 graus, atrasada porque a carga é fortemente indutiva. Nós temos uma potência ativa de 9,87 kW. Para a potência reativa, pegando também aquela decomposição do triângulo das potências, nós temos aparente vezes seno do ângulo da corrente, então 19,73 seno de 60, chegamos em 17,1 kVAr, tá? Então nós temos essa potência sendo consumida, né, porque a carga indutiva, as suas capacitivas estaria fornecendo para o barramento. Aqui temos o consumo de potência ativa, se for, por exemplo, o motor, seria a potência utilizada para que o motor gire numa certa velocidade com certo conjugado. E a aparente, que é basicamente a potência fornecida pela rede para a alimentação dessa carga que é fortemente indutiva. Muito bem. Então, resolvemos aqui a potência aparente, potência ativa e potência reativa. Quem falta? Fator de potência. Né? Fator de potência eu posso fazer pela formulinha mais básica, P dividido por S. Esse daqui serve para todo caso, tá? Qualquer caso. Né? Equilibrado, desequilibrado, P sobre S. Ah não, mas eu quero utilizar cosseno φ. Cosseno φ é só caso simétrico e equilibrado. Se tiver algum tipo de desbalanço, desequilíbrio, assimetria no circuito, tem que ser P dividido por S. Então é interessante ir acostumando, né, utilizar essa formulinha. Mas faremos depois, posteriormente, para o cosseno φ, porque nesse caso ainda pode se utilizar, né? Então, potência ativa, 9,87, como está aqui. 19,73 é aparente, se eu dividir ambas, temos 0,5. Está em vermelho, vocês já vão entender por quê. E para o sistema equilibrado simétrico, eu posso utilizar também, porque não o cosseno do ângulo da corrente, né? Que nesse caso, se eu não falo que a tensão está partindo de nenhum ângulo específico, eu adoto aqui 60 graus, né? Que seria o oposto do ângulo da impedância. Então, nós temos cosseno de 60, 0,5. Fator de potência indutivo. Por quê? Porque nós temos uma carga que é fortemente indutiva. Tá? Então, 0,50. Agora, por que está em vermelho? Pelo seguinte. Para diste, módulo 8, lá no seu item 3.2, nós temos os valores de referência. Tá? E lá no 3.2.1 temos o seguinte. Para a unidade consumidora ou conexão entre distribuidoras com tensão inferior a 230 kV, fator de potência no ponto de conexão ou ponto de acoplamento comum, né, como desejares, deve estar compreendido entre 0,92, tá, e 1, tá, indutivo, ou ainda 1 e 0,92 capacitivo de acordo com regulamentação vigente. Então, o que acontece? Esse sisteminha, ele não está respeitando o que é colocado aqui no item 3.2.1,
do módulo 8 do PRODIST, lá da ANEEL. Então, nós temos o quê? Nós temos que esse fator de potência não está de acordo com a norma. Não está de acordo com a norma. E como fazer com que ele esteja acima desse 0,92? No caso, carga indutiva vai ser 0,92 indutiva, né? Pode ser 0,92 ou acima, tá? Até 1. Porque daí nós temos que o sistema está gerando mais potência útil do que potência reativa. Tem aquela explicação no copo de cerveja, né? Não sei se vocês já tiveram com algum professor. Na internet tem, né? Se você pesquisar relação de potências aparente, ativa e reativa. Tem o exemplo lá do copo de cerveja, lá vamos pegar ali do chopp, onde você tem a bebida em si, né? Que é a parte amarela, é a potência ativa. Pô, mas tem aquela espuma também, né? O chopp é espuma, mas a parte amarela, né? Então, o que acontece? A potência aparente seria o chopp como um todo. E a reativa seria só espuma. Mas o que você quer mesmo, né, pelo menos em termos práticos, seria a parte amarela ali, né, da cerveja. Então, você vai ter ali potência ativa, é o que a gente deseja, né? Reativa existe, mas o que a gente deseja em termos práticos é a potência ativa, até porque essa geração de reativa ela traz aí custos maiores, maior complexidade para o sistema, e daí a gente sai um pouquinho de cargas locais e começa a falar já de linha de transmissão, mas isso daí é algo que vocês vão estudar mais para frente. A complexidade desse reativo aqui para o sistema elétrico é grande, tá? Então não é assim, eu quero consumir 17,1 kVAR e 9,87 kW. Não, filho, você quer consumir isso daqui? Produza você. Daí a gente entra lá em bancos de capacitores, né? Que o capacitor é capaz de produzir o VAR da vida, né? O volta ampere reativo. Mas isso daí são tópicos aí para um estudo posterior. Na aula de hoje a gente para por aqui. Agradeço aí mais uma vez a atenção de todos, né? Pela participação, né? Pela interação aí que estão tendo durante a aula. Aquela história, né? Se houver algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, pode ser com relação à lista de exercício, pode ser com relação a esse conteúdo, ou uma coisinha ou outra que ficou de conteúdos passados, entre em contato via chat ou via áudio, ou pede para abrir uma chamada. Já abri umas 2 ou 3 chamadas aqui com essa turma, tá? E daí eu vou explicando pontos aí específicos, né, que vocês pedem, ou algumas dúvidas que possam surgir, e a gente vai conversando aí no decorrer do curso. Certo, turma? Grato a todos mais uma vez pela atenção. Bons estudos. Até!